Oi! Cheguei! Chegou de onde, Paula? Diretamente da Paulolândia, o lugar onde eu cocrio a minha realidade. Ai, hoje eu estou muito feliz, muito animada. Seja bem-vindo ao meu canal, tá? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você pensou: como assim? O que nasce grande é monstro. Gente, o vídeo de hoje eu quero conversar com você, né? Porque esse ano eu vou falar sobre prosperidade, sobre você ser uma pessoa próspera, né? E dentro da prosperidade, uma área que engloba, né, que fala de prosperidade é a área do dinheiro, né? É a área onde você desenvolve os seus talentos, né, e é pago por isso. E eu quis dizer, né, sobre isso porque eu venho falando, né, sobre a prosperidade e eu estava observando e pensando aqui e decidi compartilhar algo com você. Mas, antes de começar esse vídeo, quero te pedir para que você curta o vídeo, que você compartilhe este vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem bastante conteúdo para que você, neste ano, possa ser uma pessoa próspera. Áreas como, né, a gente hoje vai falar de dinheiro, mas tem a área de relacionamentos, né, tem a área de saúde, né? Então, assim, a prosperidade, ela engloba todas as áreas da sua vida, né? E vamos falar sobre isso aí este ano, então esteja inscrito para que você possa receber os conteúdos, tá bom? Outra coisa é quando você curte, o YouTube entende que você gostou do assunto e passa o assunto para outras pessoas, né? E sendo assim, você será a contribuição para o universo quando você curte, quando você compartilha, tá bom? Vamos lá, Paula, para de enrolação, porque as pessoas querem saber, né? O porquê desse título, né? O que nasce grande é monstro. Eu quero te levar a raciocinar, né? Quero falar aqui o nome de pessoas que são bilionárias, pessoas que fizeram a história, que estão fazendo a história, pessoas conhecidas. Mas o ponto principal aqui é que eu quero te levar a pensar, né? Quem pensa enriquece, que você precisa começar, né? Talvez dentro de você tenha aquela vontade, aquele despertar, né? De crescer, de fazer a sua história, de ser a contribuição, né? No que você trabalha, no que você faz, nos seus talentos, né? Nas suas habilidades. E eu quis trazer esse vídeo porque talvez a gente fica buscando, né? Talvez você possa estar esperando o momento certo, o momento ideal para começar aquele projeto ou ir para uma área que você tenha vontade de trabalhar, né? E não é assim, né? Por que eu deduzi que não é assim? Estudando pessoas igual essas que eu vou te falar aqui agora. Essas pessoas começaram não estando prontos, né? Eles não esperaram estar prontos, né? São histórias diferentes, cada um com o seu ramo de trabalho, mas são histórias que nos inspiram, porque, como diz, se alguém fez, então não é impossível, né? Então, o detalhe importante aqui desse vídeo é que você se inspire, né, nessas histórias, talvez você já tenha ouvido, mas que você olhe para você e comece o que você quer. Começa com o que você tem a partir de agora, né? Que você dê os primeiros passos rumo ao que você quer, né? Rumo ao que você almeja, para que você venha crescer, para que você venha ter prosperidade, porque o dinheiro, ele é a consequência disso tudo, né? De atitudes que você vai tomar, que vai te trazer o retorno financeiro, né? O dinheiro nada mais é que é uma moeda de troca, né? Nós trocamos nossas habilidades, o que sabemos, né? E somos pagos por isso, né? Então, em um mundo aqui onde a gente precisa de dinheiro, né? Vamos melhorar o que nós somos, ou mudar o que nós somos e vivermos a nossa essência. Né? A revista Forbes, ela publicou que 60% dos bilionários, eles não nasceram bilionários, né? Eles construíram a sua fortuna, a sua riqueza, né? O seu patrimônio.
E eu queria falar aqui, né, tem inúmeros, né, que a gente pode contar a história, né, mas igual o Steve Jobs, né? Eu assisti o filme do Steve Jobs e, assim, muito bom a história dele, né? Como tudo começou para ele e pesquisando mais a fundo, eu descobri que ele foi criado por pais adotivos, né? Porque a mãe dele era católica e o pai dele muçulmano e os pais da mãe dele não aceitaram, né, essa gravidez aí inesperada e tal. E o Steve Jobs foi colocado para adoção, né? E enfim, até que encontrou uma família, mas a mãe, né, do Steve Jobs queria que essa família o colocasse em uma faculdade para ele estudar, enfim, e que fossem católicos também. Então, assim, passou por vários processos até que encontrou a família que cuidou dele, né? E essa família tinha todos os requisitos, era católico, mas eles não tinham formações acadêmicas de faculdade, né? E o Steve Jobs foi criado por essa família, né? Então, assim, a história dele, né? Ele já era diferenciado, ele chegou na escola, ele dava muito trabalho na escola, e eu queria fazer uma observação que eu estava refletindo enquanto eu estava, né, vendo, buscando este comentário, esse documentário para passar aqui para você, que às vezes sua criança, ela é uma criança que faz isso, faz aquilo, faz arte, dá trabalho, mas às vezes ela é muito inteligente, né? Que era o caso do Steve Jobs. O Steve Jobs, durante a escola, ele pulou anos da escola, né? Ele teve que ir adiante, porque a inteligência dele era tão grande que ele estava à frente, né? Então, permanecer ali, aquilo para ele era maçante, né? Então, ele foi passando de ano, eles foram tendo que ultrapassar a série, né? Acho que ele ultrapassou, acho que 3 ou 4 séries, entendeu? Devido à sua grande inteligência, né? E ele foi crescendo. Então, assim, se você observar, quando ele começou, ele trabalhava em uma empresa que, tipo assim, ele era o problemático da empresa. Aí ele falou, vou correr um risco, deve que pensou, né? Propôs pro patrão dele, né, pro dono, porque, tipo assim, ele implicava com todo mundo, ele achava que todo mundo estava fazendo o trabalho, né, que poderia fazer melhor do que estava fazendo. Aí ele pegou e falou assim, olha, a empresa que não vai para frente porque você não pôs um projeto na minha mão. Ele me deu um projeto. E foi o que aconteceu, né? E no filme conta a história, né? Que até inclusive ele encontrou o rapaz, né? Que eles fizeram grandes parcerias aí, enfim. Então, é uma história que, tipo assim, o cara era adotivo, ele era um menino problemático, né? Ele sempre deu trabalho, mas era muito inteligente, né? Era ousado, né? Então, a história dele, né? No filme que eu assisti dele, ele ficou vários dias ligando para as pessoas, né? Depois que ele passou com esse negócio com o chefe dele, ele começou a ver, né? Porque ele sempre teve interesse em eletrônica, essas coisas aí de tecnologia e tal. No filme ele faz várias e várias ligações até ele conseguir o que ele queria. Ele não desistiu do que ele queria, né? Então, assim, é um exemplo, né? Não importa qual foi a sua história, não importa de onde você veio, não importa, né? O que importa é você ser você, né? Porque ele assumiu a identidade dele, né? Ele assumiu, né, para se tornar o grande Steve Jobs, né? Outra história também, né, que é o dono, né, da Amazon, né? Gente, é assim, o cara é empreendedor, né? O cara, ele tinha tudo para tipo assim, continuar trabalhando no mercado, né? E eu até fiz umas anotações importantes aqui que eu anotei porque eu não quero deixar, né, passar, porque tipo assim, a trajetória da Amazon, né? Como a Amazon começou, como tudo foi, né? E para ter uma empresa hoje que é 777 bilhões a movimentação dessa empresa, então, uau, né? Mas teve um início, não começou com este valor, né? Ele começou, a família dele emprestando dinheiro para ele começar, mas ele já tinha a visão, né? Que a internet ia crescer, ia expandir, né? Ele já tinha isso dentro dele, né? E o Jeff Bezos, né? Jeff Bezos, o empreendedor, né? Ele era o cara, ele é sagaz, né? Ele não para, até hoje ele não para, né? Ele continua com essa gana, com essa vontade de vencer. Eu anotei aqui, ó, em 1995, ele abriu a loja de livros na internet, né? Então era algo assim que se você for parar para analisar, né, não é igual hoje, né, toda a tecnologia que nós temos.
E ele teve um crescimento muito rápido. E como não tinha os meios de divulgação que tem hoje, né? Era meio que boca a boca. Mas mesmo assim, ó, ele faturou 15,7 milhões de vendas, né? E continuou crescendo. Quando foi em 1997, ele começou a vender as ações dele na bolsa, né? Mas aqui conta que durante esse período ele estava meio que tendo prejuízo, né? Ele não estava lucrando com a empresa, com a Amazon, porque ele vendia livros, né? Então ele começou a vender essas ações, que essas ações, no primeiro ano aqui, ele vendia a 29,25 dólares cada ação, né? Então, assim, ele começou a falar sobre essa questão, a aparecer, a crescer e crescer e crescer. Quando foi aqui em 99, né, no ano de 2000, teve uma queda muito grande aí na bolsa e as ações dele caiu muito, mas mesmo assim ele não desistiu, ele continuou e ele falava para os vendedores, não vamos ficar olhando as ações, né? E com isso, gente, foi o ano que ele começou a realmente a lucrar com a Amazon, né? Então, assim, você percebe que ele era empregado, ele trabalhava para os outros, mas ele tinha uma visão à frente, né? Ele tinha esta visão, esta percepção de uma realidade diferente, né? Que algo ia acontecer com a internet, que ia crescer, que ia, né? Às vezes você se prende devido a medos, a dúvidas, né? Ah, escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa ali. Mas você tem que olhar as oportunidades, né? O que ele passou aqui, o dono da Amazon passa para mim é isso, é você olhar em volta e ver as oportunidades. E como eu disse hoje, né, eu faço um trabalho, eu sou terapeuta, né, e eu faço um trabalho de Uber também. E eu disse hoje para um rapaz, né, que os problemas, eles são oportunidades disfarçadas, né? Porque ele comentou que desde a pandemia, né, o negócio dele não vai e tal. Eu falei, então, mas os problemas são oportunidades. Você tem que olhar para esse seu negócio e ver qual a oportunidade que este problema está te trazendo. Porque pode ter certeza que a solução deste problema, desta coisa que está acontecendo, é algo muito maior que vai vir, né? É algo muito maior, né? Então, assim, essa foi a visão que eu tive, né, do dono da Amazon, né. Agora, eu quero falar de uma mulher, né, da April, né, a história dela também é bem inusitada, porque ela nasceu também de uma família, né, pobre. Na adolescência, né, eu não sabia, ela perdeu um filho, né, e eu sei como é isso, porque eu com 35 anos de idade também perdi um bebê. Então, assim, essa história é diferente, né? Ela é uma mulher diferente, por isso que ela está na Forbes, né? E o que diferenciou ela, porque ela sempre foi atriz, cantora, né, apresentadora, o que foi dela foi uma entrevista que ela fez, né, com o Michael Jackson, que chamou muita atenção, né? Que chamou a atenção aquela entrevista e as pessoas começaram a enxergá-la, a vê-la, né? E ela é uma empreendedora, né? Hoje ela é dona, né, do canal dela de TV. Então, assim, é uma história assim que, poxa, às vezes a pessoa poderia ter carregado, né, esse trauma da perda, né? Quantas emoções, quantas cargas emocionais carregamos quando perdemos alguém, né, que amamos, né? Ainda mais quando perdemos uma criança, né? E não, ela se reergueu, é porque nós mulheres né, nós somos, né, emocionais, né, nós somos o afeto, o amor. Não estou dizendo que homem não é, mas a mulher é o cuidado, né, é a cuidadora, né. Então ela não deixou que isso a abalasse, né, e foi e construiu uma grande história. Né? Então, assim, tem inúmeros exemplos aqui, né? O dono do Circo du Soleil, né? Que ele trabalhava, ele era artista, malabarista, né? Andava em perna de pau, né? Quando eu era criança, na rua lá, eu andava em perna de pau, né? Então, assim, o Circo du Soleil hoje, né? Tá aí espalhado em vários continentes. Eu estava estudando aqui sobre isso, né? O Gui chama o dono do Circo du Soleil, 810 milhões por ano, né, de receita, né? Então, olha para você ver, né? O cara é um artista, né? E, inclusive, aqui, o ano passado, ele pagou 20 milhões para ficar 11 dias lá no espaço. E disse que pôs o narizinho de palhaço, né? E foi. Mas o intuito aqui, gente, é você parar e analisar, né? Enxergar as oportunidades, correr os riscos, né? Tem um vídeo meu que eu falei ontem, né? Dos hábitos de pessoas
milionárias, né? E hoje essa inspiração, né? Que você se inspire, que você olhe essas histórias, né? Dessas pessoas, né? O que cada uma dessas pessoas passou de ensinamento, né? O Steve Jobs, que veio de uma família adotiva, né? Tudo que ele passou, toda a rejeição que ele passava por ser quem ele é, né? O dono da Amazon, né? Ele era funcionário, né? E ele abandonou o emprego dele para fazer o que ele acreditava, que ele enxergava como uma visão, né? E a April, né, que é essa mulher aí que é um exemplo para nós mulheres. Nós mulheres temos que olhar para outra mulher de sucesso, olhar para uma mulher bonita, olhar para uma mulher que está bem vestida, olhar para uma mulher que faz faculdade, olhar para uma dona de casa, para uma esposa, com orgulho, né? Eu sempre percebo muito esta pequena barreira entre as mulheres, né? E nós temos que admirar umas às outras, né? Observar. Porque quando eu vejo uma mulher bonita, eu falo, nossa, que mulher bonita. Quando eu vejo uma mulher que empreende, que tá, falo, uau, isso daí, bora, é isso aí mesmo, sabe? Porque nós vivemos anos, né? De uma forma diferente. Não vou dizer que era certo ou errado, não estou aqui para falar sobre isso. Mas era diferente, né? Hoje em dia não. Hoje em dia nós colocamos o nosso rosto aqui, né? Nós levamos a nossa mensagem, nós levamos os nossos pensamentos, o que a gente pensa. Hoje nós somos livres, né? Eu sou livre, você mulher, você é livre, né? Para ir e fazer o que você quiser, né? Chega, acabou tudo isso daí, né? Então, o que cabe a nós agora é nos fortalecermos, né? E admirarmos, né? A April, essa mulher apresentadora, né? Que superou a perda, né? A perda de um filho, e isso não a abalou, pelo contrário, né? Ela continuou sendo artista, ela continuou sendo apresentadora. Que essas histórias inspirem você, que você olhe e que você tome para si, né? Porque eu decidi várias histórias, porque cada um tem o seu diferencial, né? Cada um tem a sua maneira de ser e você tem a sua maneira de ser, tá bom? Eu espero ter sido contribuição para você neste vídeo de hoje, tá bom? Que você consiga se inspirar e expirar e ser realmente feliz. Eu fico por aqui, eu deixo um beijo no seu coração. Tchau, tchau, até os próximos vídeos.